tudo aquilo que a gente vê toda hora. Eu quero uma inteligência artificial que faça o bem para a humanidade, que seja ética. Isso aí é promessa. Para ter isso, a inteligência artificial tem que ser domesticada. Domesticada no sentido de ter fronteiras, limites. Ela tem que saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. Domesticar a IA, para mim, significa regulamentar, colocar padrões. Existe uma diferença entre impacto e dano ambiental. Então, essa atividade não pode gerar um dano ambiental. Agora, ela vai ter impactos? Vai. Por quê? Porque viver causa impacto. A atividade também vai impactar, mas vai caber ao direito, ao legislador, trazer parâmetros para esse impacto, para que ele não se torne um dano. Por exemplo, tem cidades nos Estados Unidos que já está, um data center de uma delas já consome 25% da água da cidade. A Irlanda hoje, cerca de 20% da energia da Irlanda é consumida pelos data centers. 20%. Entende? Não é uma brincadeira, é uma dependência muito grande. Hoje, o Brasil tem 119 data centers. Eles estão divididos em 4 áreas: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e no Ceará. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília porque é perto do mercado de consumo que usa mais intensamente o processamento de dados. Porque agora, esses data centers que nós temos não são pensados para serem data centers para rodar sistemas de IA, de inteligência artificial. Então, aí eles precisam estar próximos para reduzir a latência, né? A diferença do momento que a gente pede e vem a resposta. Para desenvolver data centers específicos para inteligência artificial, não precisa, né? Porque como eu disse, o grande momento de uso é no treinamento, não é na hora que eu estou usando. Isso já, do ponto de vista da política pública, já tem uma variável. Olha, qual é o melhor para o Brasil do ponto de vista do uso de energia e de água? O marco legal da inteligência artificial, de fato, vem sendo debatido ainda e não há claramente uma definição sobre impactos ambientais. A meu ver, o que o marco pode trazer é uma menção mais genérica mesmo. Por quê? Como esses impactos vão ser medidos, vai ficar a cargo dos órgãos ambientais que fazem o licenciamento. Normalmente, nós temos 3 fases de licenciamento. Uma licença prévia que olha o projeto. Então, aquele projeto é factível naquele local? É um primeiro ponto. A segunda fase é o que a gente chama de instalação. Então, só na segunda fase é possível começar a fazer as obras para instalar, por exemplo, um data center. Depois de tudo isso é que vem a operação da atividade. Então, o que eu diria é que, em termos práticos, nós vamos ter que fazer essa mensuração desses data centers, olhando não só a colocação no local, enfim, a interface com o entorno, com população vizinha, quantidade de uso de água, do tipo de energia, porque o licenciamento pode ser um indutor. Olha, aqui você precisa fazer, mas com um determinado tipo de energia renovável, que é uma alternativa melhor. Caso da inteligência artificial, a meu ver, isso vai precisar ser feito também. Um olhar de onde vai ser colocada, quais são os impactos da atividade em si e, em especial, aí sim, essa mensuração do pós-utilização. Porque esses equipamentos são sempre de um uso curto, e eles precisam ter uma destinação ambientalmente adequada. Mas ela é fundamental no nosso contexto atual, porque nós temos uma meta para cumprir, por exemplo, falando de Brasil, uma meta do Acordo de Paris. Nós temos alguns exemplos, né? O uso de monitoramento do INPE em relação às próprias emissões de gases de efeito estufa, mas também o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, onde nós vamos ter ali parâmetros para olhar a atividade do agronegócio. Com uma indicação de que, olha, tem um incêndio ali do lado que pode impactar, age rápido. Apareceu uma iniciativa aparentemente ilegal de um desmatamento que não estava possibilitado pela legislação, porque é de uma área de APP. Realmente, inteligência artificial nesse campo
já é um instrumento bastante utilizado e que certamente vai ser cada vez mais utilizado nesse processo de tomada de decisão. Mas não é só isso. Se a gente olhar no mercado internacional de commodities, algo como esta soja veio de uma área que tem essas características, que tem todo esse componente de conservação associada àquela commodity, e na hora que eu comparo essa commodity com a mesma commodity produzida, por exemplo, nos Estados Unidos, onde nada disso existe, eu começo a valorizar o potencial do Brasil enquanto um grande supridor de alimentos com essa característica de conciliar produção com conservação. A inteligência artificial dá transparência para essa informação. Controlar desmatamento na Amazônia hoje usa inteligência artificial, cadastros, por exemplo, de biodiversidade e que levam em conta a fauna. Então, como está a questão da fauna? Quais são os animais que estão em cadastro com risco de extinção ou que estão em extinção? Então, a inteligência artificial é fundamental para que nós possamos falar em um meio ambiente mais equilibrado. Não dá para deixar de lado, achar que nós não vamos prescindir disso, né? Pelo contrário, o que nós precisamos é aprimorar cada vez mais e, como eu falei, com conhecimento científico, também ele vai sendo produzido para reduzir o impacto da atividade. É um processo de construção muito mais dinâmico do ambiente regulatório e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque do ponto de vista empresarial, o que ele vai dizer, olha, licencia ou não licencia? Posso ou não posso fazer? Que você vai dizer, olha, eu tenho licenciamento, agora eu posso fazer o que eu quiser. Mas pode ser que não, que dê errado. E rapidamente ele vai ter que mudar. E não adianta ele dizer, não, mas eu agora não tenho mais nada com isso porque eu tenho licenciamento. E não, ele vai ter que dizer, não, olha, todos aqui estamos de acordo que a gente vai dar um passo. Nós não temos controle de tudo que vai acontecer com esse passo. E também estamos de acordo que se der alguma coisa que não vai funcionar, nós vamos incorporar isso e alterar não só a regulação, mas alterar também o que a gente está fazendo.